Então, novamente, então, muito boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa terceira atividade, né, do dia, a segunda sessão, com a apresentação da professora Silvia Coneglian Vasconcelos. É com uma grande satisfação que eu apresento a minha amada, sempre professora, né? Minha professora de coração, de prática de ensino. A professora Silvia é professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu confesso que eu não fui ler o seu Lattes, né? Até porque o Lattes está fora do ar, mas eu achei que não precisava. A professora Silvia é uma pessoa que tem uma participação fundamental no que estamos desenvolvendo na área de português como língua adicional, não materna, no Brasil, e também já como uma referência internacional por todo o trabalho que ela vem desenvolvendo em todos os lugares pelos quais ela passa. Então, eu vou evitar falar muito da Silvia, porque o trabalho dela já fala por si, porque só para apresentar e falar do trabalho dela já tomava uns 20 minutos. Então, com vocês, a professora Silvia, que vai iniciar a sua apresentação. Enquanto isso, eu desligo meu microfone, eu peço aos participantes que, se tiverem questões, que as coloquem, podem ir colocando durante a apresentação, e depois, no momento da discussão, eu faço a leitura. Está bem? Então, Rosemary, só dizer uma coisa, o Timóteo já está connosco agora, é só para avisar o Timóteo que a Silvia vai apresentar primeiro e ele apresenta depois, ok? Tudo bem. Então, assim que ela terminar, daí eu apresento o professor Timóteo. Obrigada, Luiz. Silvia? Posso começar, então? Tá. Então, aqui, bom dia para quem está em dia, boa tarde para quem está à tarde, boa noite, boa madrugada para quem está à noite e madrugada. Eu quero dizer que é uma imensa alegria, realmente, como a Rosana Ortega disse, e vários outros disseram, é um encontro de amigos, é um encontro de pessoas que estão lutando na pesquisa e nas elaborações de práticas de ensino, né? E eu quero inicialmente saudar a organização do EMEP e da OTP, na figura inclusive do Luiz e equipe, né, que há anos vem trazendo esse evento. E Luiz, dizer assim, a profunda gratidão que eu tenho por ti, pela sua equipe, porque vocês realmente fazem acontecer, né? Vocês fazem chover no deserto, no Alasca, no interior da Bahia, no interior do Brasil, em Santa Catarina, na Ásia, na Oceania, na Europa. Então, assim, é uma alegria imensa, né? E ver colegas aqui, né, como Gisela, Augusto, e adorei essa foto de você, menino. Nossa, você devia ser um menino sedutor mesmo. Então, vamos lá. E, Rosemary, muito obrigada pelas palavras. E quero dizer também que o seu livro de fraseologia, ele é utilizado na minha disciplina, né, de elaboração de material didático para estrangeiros. Então, vários outros colegas que estão aqui, né, são minha fonte de pesquisa e de inspiração, né? A Beatriz Caniello, a Ana Clotilde, né, e muitos outros. E também a Paula Querido, a Rosana Ortega. Bom, enfim, a lista é grande e até o Caio Cristiano também foi inspirador. Então, muito obrigada a todos. Então, eu vou começar compartilhando aqui. É preferível o PowerPoint ou PDF? Acho que tanto faz, né? Eu acho que funciona. Bom, eu usei PDF na outra sessão e funcionou bem. Eu vou Os tentar problemas aqui. foram pela operadora, não pelo formato. Então, vamos colocar aqui, vejam se está ok. Entrou? Sim, tudo bem. Muito bem. Então, eu apresento aqui alguns resultados de pesquisas que a gente vem implementando
né, na Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com várias professoras e pesquisadoras, professores e pesquisadores de várias instituições, de várias universidades. E aqui está intitulado Jogos e Brincadeiras, né? E, embora a gente busque trabalhar mais a questão das brincadeiras do que dos jogos, principalmente não pelo termo em si, mas pelo conceito que está de trás do rótulo, né? Do label. Muito bem. Para a gente iniciar uma conversa, né, eu cito aqui o Piaget e o Sócrates. Né? O Piaget é de uma linha construtivista e o Sócrates, né, da filosofia ainda metafísica ou pré-metafísica. Então, o Piaget vai dizer que o jogo é um caso típico das condutas negligenciadas pela escola tradicional, dado o fato de parecerem destituídas de significado funcional. Né? Então, há um equívoco aí que ele já apontava em 85, como muitos outros autores apontam já bem antes. E o Sócrates tem, como sempre, né, um filósofo que não deixou nada escrito, mas a gente acessa a obra dele a partir de Platão, né, o seu discípulo, adorado discípulo, né, o discípulo que adorava o mestre, e também por Xenofonte. Então, aqui ele vai dizer que você pode descobrir mais a respeito de uma pessoa numa hora de jogo do que num ano de conversação. Por quê? Porque o jogo libera, como a gente vai ver, ele libera uma série de energias, ou numa expressão lacaniana, a pulsão, né? A pulsão negativa ou positiva. Muito bem. E aí, então, os dois conceitos, porque a preferência por brincar, se a gente considerar essa configuração, né, desse conceito. Jogar, em relação a vários autores que a gente levantou, que a gente pesquisou, a diferença não é muito nítida do brincar, né? E nem a atividade lúdica é uma espécie de termo guarda-chuva. Mas o brincar, na concepção especialmente do Volpato e da Kishimoto, que eu vou trabalhar logo adiante, ele pressupõe ganhadores, e o brincar pressupõe prazer sem ganhadores, né, em que todos, na verdade, se divertem, mas não há uma finalização com um vencedor. E isso, de certa forma, coloca em discussão a questão da competição, né, ou da colaboração. Mas é uma distinção que nem todos fazem, né, mas que aqui eu trago para a gente poder tomar uma posição, pelo menos neste momento. Bom, as teorias e contribuições teóricas acerca de jogos e brincadeiras que a gente acessou, né, vamos falar do compartilhamento, né, a questão do compartilhamento, a questão da socialização e a questão da saúde mental e física. Então, nessa configuração, nesse tipo de pesquisa que eu fiz a respeito da... Não é isso que eu queria. Vou só tirar esse negocinho daqui, mas tudo bem. Eu levantei, acessei e fizemos uma espécie de estado da arte, né, que há muitas pesquisas a respeito do jogo ou da brincadeira em hospitais, né? Aqui no Brasil, inclusive, a gente tem a ONG da Alegria, né? Os Doutores da Alegria, né? Que leva jogos e brincadeiras e situações humorísticas e cômicas nos hospitais. Professores de química utilizam muito, inclusive parece que eles são os pioneiros, né? Um dos pioneiros a trabalhar piadas, né, no ensino de química para fazer com que o aluno preste atenção na aula ou memorize alguma fórmula, né? E daqui a pouquinho eu já conto uma. Mas também a questão, não só na questão da saúde física e mental dentro de hospitais, mas também em espaços em que há estresse ou em situações tensas de sala de aula. Então, essa é uma contribuição muito importante, porque ela provoca tensão e distensão, né? E essa significa trabalhar com duas energias, né, de pulsões, né? No movimento interno e externo, né, que provoca o riso, e o riso em geral, ele é de distensão, né, exceto se a gente levar em consideração o riso de zombaria do Vladimir Prop, né, do formalismo russo,
Mas, em geral, ele provoca uma distensão. E o jogo ou a brincadeira, né, eles também têm uma dupla função, porque se há o acerto, há o encorajamento. Mas se há o erro também pode ser construtivo. Então, vencer pode ser um estímulo, no caso, se a gente ficar na concepção de jogo, né, e o fracasso pode oportunizar a reflexão, né? Então, é uma possibilidade. Gente, não consigo tirar agora tá aqui embaixo, achei. Tá, pronto, consegui. E aí, então, os teóricos que eu me baseei, vários foram, né? Mas os teóricos assim, de grande envergadura, né? O Huizinga, que é o Luiz Huizinga, né? Que é um holandês que faz um tratado clássico, né, de cultura e história, e que se chama Homo Ludens, né, que está em latim, né? A outra contribuição é de Kishimoto, que é uma professora da USP, da área de educação, que fundou a primeira brinquedoteca no Brasil, né, uma brinquedoteca educativa com apoio de grandes fabricantes de produtos de brinquedos para crianças, né, como a Estrela, a Grow e algumas outras, e ela tem uma produção vasta a respeito do brincar, da brincadeira, do jogo e da criança, e é nela que a gente se baseia, inclusive, para buscar essa diferença entre jogo e brincadeira, mas mais especificamente em relação a Volpato, que traz mais nitidamente essa distinção. E também o Crashing, né, porque ele vai falar em filtro afetivo, né, e ele é um clássico também que nos ajuda a pensar essa questão de como que o jogo ou a brincadeira em sala de aula ou nas relações sociais podem nos ajudar a diminuir o estresse e também promover o aprendizado. Aqui há algumas vantagens que eu elenquei, esse material fica disponível, se o Luiz achar por bem divulgar e distribuir, está tranquilo, eu não vou ler todos, mas ele ajuda a fixar conceitos e um deles é uma piada que era contada na minha adolescência, né, nas aulas de química, né, que me ficaram de uma forma muito permanente. Então, a piada é a seguinte: o professor está fazendo um chamado oral de química e pergunta para o aluno o que é a fórmula H2SO4. E o aluno pensa, não consegue dizer, e depois de alguns minutos de silêncio, ele diz: professor, está na ponta da língua, né? Para dizer, e ele diz: então gosto, porque é ácido sulfúrico. Então, vocês vejam que essa é uma piada que me fez lembrar a vida inteira de que H2SO4 era ácido sulfúrico, porque se está na ponta da língua o H2SO4 é ácido sulfúrico, vai furar a língua. Então, vejam que foi uma piada que teve sua efetividade. E, às vezes, ele pode também ser motivador, né? E aí... tem minha neta aqui brincando. E aí, então, a gente pode também utilizar como fator de motivação, né? Desde que eles sejam sadios, como a gente vai fazer a advertência na sequência. Tá? Mas ele também tem desvantagens. Por exemplo, não pode haver todo o tempo jogo ou brincadeira na aula. Né? Ele não pode se tornar uma prática extremamente constante, né? É também preciso ver qual é o tipo de jogo ou brincadeira que está sendo feito para não ferir suscetibilidades, né? Ou crenças, né? Ou ver se a gente não está na brincadeira fazendo alusão a questões sexistas, gênero, né? Etnias, né? Alguma coisa assim. Então, vocês vejam que há restrições também, né? Muito bem. E aí, então, agora eu vou passar para as atividades lúdicas que eu orientei, né, e também coletei, e depois eu vou deixar até disponível em algumas publicações que a gente já fez, né, que inclusive uma delas, o Luiz Gonçalves gentilmente disponibilizou na plataforma academia.edu e já teve recorde de download, né? Então, eu quero agradecer aqui publicamente esse gesto do Luiz, né? Então, nós estamos lá
na Academia.edu, né, batendo recordes por conta dessa contribuição. Não é uma obra minha, é uma obra que eu organizo, né, tem capítulo meu, mas tem capítulo de vários colaboradores, inclusive do Luiz. Né? Muito bem. Então, essa aqui é uma proposta lúdica de que eu gosto muito, porque ela foi elaborada, ela foi conduzida com a parceria de mães haitianas que estão em situação de refugiadas em Florianópolis, né? Então, nós fizemos todo um planejamento para fazer atividades lúdicas com elas, e elas vieram para trabalhar conosco. E a gente, antes de começar as atividades, a gente tinha um roteiro mínimo, né? Mas a gente fez toda uma conversa de aproximação, né? Warm-up, para poder saber qual que era o nosso ponto de fusão, qual eram as nossas conexões, né? Porque não se tratava de fazer uma atividade lúdica para elas, né? Mas era uma atividade lúdica com elas. E nisso nós trocamos experiências de alimentos, experiências de épocas em que se come determinado alimento, e a gente fez um quadro, né? Passaram receitas, trocamos receitas, e depois entramos na questão das atividades lúdicas. E aí, na questão das atividades lúdicas, a gente apresentou a amarelinha, e, ao mesmo tempo, elas apresentaram como é que era a amarelinha lá com elas, né? Que tem algumas diferenças, e aí a gente jogou e aprendeu. Bom, o clima, então, estava propício, né, para a gente, então, ver essa nova brincadeira, que é Mamãe Posso Ir, o jogo, né, porque esse vai ter um ganhador, e ela era desconhecida da maioria dos alunos do mestrado, e, inclusive, eu não a conhecia também, então, foi todo um trabalho de aprendizado coletivo, e ela é muito comum, essa disciplina, que se chama Mamãe Posso Ir, que é do estado do Rio de Janeiro. A Beatriz Cariello, acho que é carioca, né, Beatriz? Eu não sei se você se lembra dessa brincadeira lá. Eu não a conhecia, e eu achei o máximo. Eu brinquei muito. Então, eu adorei. E foi bacana porque a gente construiu em conjunto, e aí a gente vai ver aqui que, assim, a gente faz cartões, né? Um cachorro, eu não apresento os cartões aqui, mas são cartões que tem um cachorro, tem um elefante, uma formiga e um caranguejo. E todos os participantes ficam numa linha do fundo, e uma faz papel de mãe. E aí ela diz, as crianças dizem, mamãe, posso ir? Aí ela diz, pode. Aí ela sorteia, para não ter privilégio de nenhuma criança, né? Ela sorteia dentro dos cartões o que vai acontecer. Então, ela diz elefante. Então, a criança tem que dar um passo de elefante. Ou formiga, tem que dar um passo pequenininho. Ou caranguejo, dar um passo de lado. Então, a primeira criança que chegar lá na frente, ela ganha e vai ser a mãe, e aí vai rodando. Então, aqui que a gente tem é a foto de nós brincando. Nós todas brincando, né? Então, essa foto é minha, é crédito meu, e com autorização, mas embora todos estejam de costas, né? E a gente brincando, dando o passo, né? Então, ela está dando um passo de elefante ali no caso, né? Porque é um passo grande, né? O passo de cachorro é um passo médio, o passo de formiga é pequenininho e o caranguejo de lado, tá? Então, com isso, a gente, então, elaborou essa atividade e ela foi disseminada. A próxima atividade que eu trago aqui hoje, ela foi aplicada no Timor-Leste, né, pela Daniela Camolese, que é a minha orientanda de mestrado, e ela foi exatamente bolsista lá do projeto do Itamaraty, né, da Agência Brasileira de Cooperação, ABC, e eu coordenei, na verdade, durante 4 anos, o projeto de português, né, lá no Timor. E ela, então, tinha tido essa experiência e nós, então, fizemos o registro desse trabalho. Né? Então, aí está localizando o Timor-Leste, uma pequena ilha, né, acima da Austrália, abaixo da Indonésia, né, cuja metade também pertence à Indonésia. Era uma possessão, era um entreposto português, né, e a outra metade era um entreposto holandês. E depois teve a invasão da Indonésia, que impediu a língua portuguesa, e depois teve a independência, a restauração da independência, e aí o Brasil entrou com um projeto junto com Portugal, de incentivo e investimento na área da língua portuguesa. Então, esse é o contexto rapidamente.
E aqui uma atividade quem é. Como o trabalho lá era, em algumas situações, eram com funcionários de ministérios, né? E o chefe estava junto com seus subalternos, a gente tinha que ter um certo cuidado em chamar quem é que ia participar da brincadeira do jogo e evitar que ele desse uma resposta errada, porque ele podia ser, de certa forma, como é que eu vou dizer, objeto de gozação entre os seus funcionários, né? Então, era assim, uma situação que a gente tinha que fazer meio que em coletivo para não milindrar, né, suscetibilidades alheias. Então, a atividade é quem é, né? Então, a gente faz, a Daniela fazia isso, né? Ela apresentava um religioso, né? No caso aqui é o Bento II, né? Papa Bento. Uma cantora, que é a Shakira aqui, e os cantores, né? Então, quem é, aí o aluno vai tendo que fazer perguntas, né? Não, aqui é o Papa Francisco, desculpe, argentino. Então, a partir das perguntas, né, eles tinham que acertar quem é o nome da pessoa, né? Então, o professor vai dizendo as características das personalidades, os alunos se inscrevem ou respondem numa ordem, né? Ou respondem no coletivo, né? Para evitar que seja que o chefe responda errado, por exemplo. Então, a gente tinha que evitar muitas situações constrangedoras, né? E depois do acerto, então, o professor mostra o cartão com a figura da personalidade. No caso ali, o Papa Francisco, o Papa, a Shakira, né? E os cantores sertanejos. Muito bem. O outro, ele é mais voltado para português como língua materna, porque, na verdade, eu trabalho com português língua materna, língua estrangeira, e agora tenho uma conexão bem grande com o pessoal de português como língua de herança também, né? Embora eu não trabalhe diretamente com língua de herança, mas tenho uma boa interlocução. Muito bem. Essa aqui não sei se vocês conhecem, né? Mas é uma história provavelmente elaborada, inventada, né? De que um homem rico, em seus últimos instantes de vida, lembra que precisa elaborar o testamento, então solicita um papel e uma caneta, mas por ansiedade deixa todo o texto sem nenhuma pontuação, e todo o texto em caixa alta. Deixo meus... não dá para ler, porque se eu ler, na verdade, eu vou pontuar, porque eu vou dar entonação. Vamos ver se eu consigo fazer. Deixo meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Bom, tentei ler sem pontuar. E aí, então, é pedido para os alunos, né, que simulem pontuações, né? Então, as pontuações, vejam. O herdeiro diz, deixo meus bens a minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro? Nada dou aos pobres. Claro, porque era o herdeiro. Em relação à irmã, ela diz, deixo meus bens a minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. E, por último, a maneira de pontuar dos pobres é deixo os meus bens para a minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada dou aos pobres. Então, vocês vejam que, dependendo da pontuação, né, a gente vai ter aqui uma interpretação diferenciada, né? E aí... isso foi publicado pela Associação Brasileira de Imprensa, né, na campanha dos 6 anos da BI, né, e faz uma série de outras postagens que é do tipo, pela imprensa, o cuidado que precisa ter, né, com a vírgula, né, ela pode ser uma pausa ou não, não espere ou não espere, pode sumir com o seu dinheiro, né, 23.4 ou 2.34, né, e o slogan final, né, que a BI vem há 100 anos lutando para que ninguém mude uma vírgula da sua informação, né? Então, esse é um caso bastante clássico, né? E depois há uma brincadeira, né, com os alunos de fazerem a escrita, né? João pega o lápis, João pega o lápis. Manuel e Pedro comem batata, Manuel e Pedro comem batata. Senhor, posso sair? Aquele senhor pode sair. José é educado. José, seja educado. Então, para entender o uso da
como é que se diz, o uso da vírgula, né? Muito bem. Isso também, como a Ana Clotilde está dizendo, né, trabalhar a entoação e ritmo, né, que é um dos tópicos que a gente trabalha no mestrado, que é a entoação, tendo em vista a escrita, mas isso é um nível de pesquisa e aplicação em escolas, né, mais assim, de português como língua materna. Muito bem. Mais uma contribuição, né, nessas nossas pesquisas é a da Gisele Mendes Cintado, que eu acredito que esteja aqui presente, né, na Universidade Pablo de Olavide, de Sevilha, na Espanha, em que ela propõe um jogo do tautograma. E esse jogo do tautograma é de como é que se diz? É de autoria dela e do Rubén Salcedo, Tu Teresa, né, ou Tu Teresa. E é uma brincadeira bem bacana, porque você tem que, primeiro faz a apresentação, né, de um tautograma, que vocês vejam aqui, no caso, todo está com letra T, né, Tu Teresa, ou Tu Teresa, né, tenho tido trabalho torrencial, tenho tido tempo tíbio, tanto tempo tive, trépida travessia, tépido tudinho, tua tempestade, tua tristeza, Teresa. Continua, e eu não vou pôr o tautograma inteiro, mas está aqui no finalzinho, diz, tua tempestade, tua tristeza, Teresa, tranquiliza-te, tende tuas teimas, tens tempo, Teresa, Teresa, Teresa. E aí, então, a proposta é fazer um saco, uma caixa, né, com as palavras, né, no caso aqui, a sugestão que ela dá é com a letra S, né, sou, sei, sua, certo, secreto, saudável, bom, enfim, várias palavras, os alunos vão tirando e vão fazendo combinações para poder fazer o tautograma dele com a letra S, ou com outra letra que queira, né? Muito bem. Aqui estão as minhas referências, né? E aqui está o meu contato. Eu quero dizer que há muitas outras atividades, né, que a gente elabora, né? E eu vou até colocar aqui o que está disponível tá aqui. O que está disponível, esse jogo que a Cariello falou que já brincou muito, né? Que eu não brinquei, mas eu gostaria de ter brincado, porque eu achei muito bom, né? A gente tinha mais ou menos o de estátua, né? Então, eu vou colocar aqui, olha, está disponível no academia.edu, né? Esse capítulo que trata do Mamãe Posso Ir e também da amarelinha brasileira e amarelinha das haitianas, né? E também o livro que a gente acabou de lançar, que é o livro sobre ludicidades, que está disponível para venda. Mas, em esgotando a edição, o editor já concordou que a gente transforme em e-book gratuito, então, assim que puder, eu imagino que seja o ano que vem, ele possa estar disponível gratuitamente para download na academia.edu ou alguma outra plataforma. E para mais uma boa notícia é que o editor ficou tão animado com essa publicação que ele já me solicitou o volume 2, né? Então, eu estou desenvolvendo outras pesquisas, né? Tenho até orientandos de iniciação científica, iniciação científica voluntária, tenho bolsistas de várias ordens para poder desenvolver jogos ou atividades pedagógicas ou brincadeiras para ensino de português como língua materna, língua estrangeira e língua de herança. Nesse livro de ludicidade, ele tem atividades do pessoal de Montevidéu, que trabalha com língua estrangeira, mas tem o pessoal de Londres, né, que é a Érica, que é formada em São Carlos, mas que mora em Londres, junto com a Silvia Fermo, que organiza o Clube de Brasileirinhos de Londres, e também com as professoras de português como língua de herança na Áustria, né, que é a Tatiana e a Dani. Tá? Então, esse livro fica... logo, logo, vamos ver se está disponível. Então, eu convido quem tiver atividades, né? Quem sabe, né, a Rosemary faça algum de frases, né, dentro da fraseologia, o Luiz com todas a criatividade que ele tem, ou
Augusto, ou Gisele, ou como é que se diz, a Cariello, ou a Nete. Bom, quem quiser, a gente vai provavelmente tirar um número especial de um dossiê temático e também um livro ou e-book. Fico à disposição e, mais uma vez, agradeço imensamente a oportunidade e um abraço a todos. Muito bem. Nós é que agradecemos, né? Muitos meus parabéns pela sua excelente e cativante apresentação. Dá vontade de conhecer para poder aprender, brincar e jogar com você. Agora, nós vamos passar para a apresentação do professor Timóteo. O professor Timóteo, Silvia, talvez você tenha que parar de compartilhar a tela, alguma coisa assim, não? Não, eu tenho que mutar o microfone. Então, o professor Timóteo já pode abrir sua câmera? Eu não estou vendo. Ah, sim, só falta o microfone. Bom, eu vou apresentá-lo, mas para mim está aparecendo a Silvia na tela grande ainda. E o microfone está desligado, Silvia. Você tem que tirar o PIN. Eu acho que você teria que diminuir para poder o professor... Rosemary, à sua direita, lá em cima, tem um view. Se você clicar nele e colocar Gallery, em vez de Speaker, você consegue ver todos os participantes. Muito obrigada. De nada, querida. Tá, então, eu já tinha visto que o professor Timóteo entrou, mas nós já tínhamos acordado que iríamos iniciar, então, com a professora Silvia. O professor Timóteo Sumbula Muongo, ele é doutor em tecnologia da linguagem humana pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e é mestre em terminologia e gestão da informação de especialidade pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Perdão, agora que era o alarme para a Silvia parar, tocou agora. Perdão. Então, continuando com a apresentação do professor Timóteo, ele é mestre pela Universidade de Nova Lisboa e é investigador do Centro de Linguística da Universidade do Porto e do Laboratório de Inteligência Artificial e Apoio à Decisão do Instituto de Engenharia e Sistemas de Computadores, Ciência e Tecnologia. Daí há todas as siglas que vocês veem aí. Então, eu passo a palavra agora para o professor Timóteo e, quando faltarem 5 minutos para o final da sua apresentação, eu aviso, e as perguntas, eu peço que vocês façam como estavam fazendo com os comentários, vão escrevendo e depois nós abrimos para discussão. Pode começar. Timóteo, não conseguimos ouvir. Não, ainda nada. Ainda não? Agora sim. Agora sim. Ah, muito bem, muito bem. Muito bem. Então, é possível ouvir-me? Luís, dá para ouvir? Sim, agora pode seguir, está certo. Obrigado. Agora não está. Agora? Agora sim. Muito bem.
Estudo comparativo de formas lexicais e estruturas passivas em português de Angola e europeu. Estrutura da apresentação. Temos a introdução, enquadramento teórico, técnicas de text mining e processamento de linguagem natural em lexicologia contrastiva, proposta de dicionário de regionalismos angolanos, análise de estruturas passivas com técnicas de text mining e processamento de linguagem natural, recursos linguísticos em estruturas passivas, considerações finais e trabalho futuro. Introdução, motivação. Objetivamos contribuir para o vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, pois notamos uma falta de estudo comparativo de formas lexicais e estruturas passivas em português de Angola e europeu, e também a falta, usando métodos computacionais, e a falta de dicionário de regionalismos angolanos. Perguntas de investigação. Como é que o português de Angola integra os empréstimos de outras línguas de Angola? Quais são as especificidades, critérios subjacentes a estes empréstimos e como se processam as equivalências dos lexicogramas? Enquadramento teórico. Notamos alguns trabalhos relacionados com o nosso na área de léxico e linguística computacional, conforme podemos ver na tabela. Além destes trabalhos, há também alguns na área de sintaxe, conforme podemos ver na tabela. Quadro teórico. Verificamos a teoria comunicativa da terminologia e a teoria geral da terminologia. Fingimos-nos a teoria comunicativa da terminologia e primamos por uma metodologia semasiológica. Técnicas de text mining e processamento de linguagem natural em lexicologia contrastiva. Objetivos e metodologia. Nós constituímos corpora de português de Angola e português europeu. Comparamos o corpus de português de Angola com o léxico do português europeu. As unidades lexicais que não constam do léxico do português europeu foram consideradas como candidatos a empréstimos. Depois destes candidatos, nós verificamos os empréstimos verdadeiros, extraímos automaticamente os cotextos dos empréstimos, as frequências, verificamos os processos de formação dos empréstimos e propomos o dicionário de regionalismos angolanos. Constituição do corpus de extração. Nós notamos que o nosso corpus é misto, monolingue, fechado e trabalhamos em língua geral e não em língua de especialidade. Para o português de Angola, nós usamos a Conjura, Jornal de Angola, Telejornal da TPA. Para o português europeu, nós usamos o Centro em Público, Telejornal da TVI, Léxico do Português Europeu. A gravação do telejornal foi feita usando o sistema Audacity e a transcrição automática foi feita com o uso do Dictate. A identificação dos elementos lexicais foi naturalmente feita de maneira automática. Então, fizemos o pré-processamento, conforme podemos notar aqui no diagrama. Temos a importação de dados, criação de corpos, processamento dos dados, depois a criação de matriz documento-termo, a análise textual, a visualização do texto usando o Barplot e o Word Cloud. Então, na matriz documento-termo, nós podemos notar o documento e o termo. Após a comparação das unidades lexicais, nós encontramos alguns candidatos a empréstimos que podem ser vistos nesta figura. Assim, na figura nós podemos notar alguns empréstimos verdadeiros, como por exemplo, Xoxoalhar, Ndondoma, Mandume, Quilamba e outros. A identificação dos elementos lexicais foi feita tendo em conta a classe lexical. Então, selecionamos os lemas e depois usamos um parâmetro que nos possibilita extrair na coluna opos os nomes, verbos, adjetivos e nomes próprios. O estudo comparativo feito de modo automático fingiu-se naturalmente aos lemas e à classe lexical. Assim, nós usamos o léxico de Pablo Gamalho. Na tabela, podemos verificar os candidatos e os empréstimos. Para a determinação do étimo,
etimologia e a significação dos empréstimos, nós usamos o Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia de Ciências de Lisboa e o Dicionário de Regionalismos Angolanos. Notamos 1.784 empréstimos, dentre os quais 923 empréstimos não constam destes dicionários. Vantagens do processo automático. Podemos notar que o processo automático reduz imenso o esforço manual. Esta metodologia pode ser usada noutros contextos. Podemos baixar a taxa de unidades lexicais por classe lexical. Assim, é possível notar, por exemplo, que os corpora de português angolano é composto por 123.488 unidades lexicais. Estas unidades lexicais foram reduzidas para 18.627 unidades lexicais. Assim, isto perfaz uma percentagem de 15%. A redução por classe lexical pode ser vista na tabela. A extração automática de cotextos dos empréstimos permite-nos naturalmente ver como estes empréstimos são usados. Por exemplo, o empréstimo maca. Temos aqui o seu contexto, ouvirem as macas, a equivalência, ouvirem os problemas. Depois, arranjar uma maca, arranjar um problema, reconstruir alguma passada maca, reconstruir um litígio. Depois, centro das macas, que quer dizer pessoa problemática. Análise dos empréstimos. Fizemos análise dos empréstimos, assim, notando os processos de formação de palavras, o étimo, etimologia, significação, a categoria gramatical e extraímos os contextos desses empréstimos, verificamos as equivalências e os critérios subjacentes a cada empréstimo. Relativamente aos processos de formação de palavras, nós notamos a derivação, composição e formação não concatenativa. Quanto à derivação, nós verificamos a derivação prefixal e sufixal, e esta, relativamente à classe temática, obedece à mesma estrutura do português. Quanto à composição, nós encontramos composição morfológica, composição morfossintática e sintagmática. E a estrutura é basicamente verbo-nome, nome, preposição nome, nome, preposição nome, nome e advérbio-verbo. Relativamente aos processos de formação não concatenativa, nós encontramos alomorfia na base, truncação, conversão, cruzamento vocabulário. Então, organizamos os empréstimos e podemos notar aqui o empréstimo Buchila, temos o étimo, provém do quimbundo, temos aqui a sua significação, o documento 1, que equivale à conjura, se fosse documento 2, equivaleria a Jornal de Angola, se fosse 3, seria o telejornal. Notamos que ele tem 4 ocorrências no corpus, depois o contexto nós podemos ver paixão por uma buchila, equivalência paixão por filha de escravos, tímido e a buchila, tímido e a filha de escravo, cólera contra a inocente buchila, cólera contra a inocente filha de escravo, embarque da buchila, embarque da filha de escravo. Análise dos empréstimos por etimologia. Nós verificamos os dados estatísticos e podemos notar que o quimbundo é, naturalmente, a língua que tem mais empréstimos. Depois temos o umbundo e as outras línguas de Angola. Para uma compreensão de onde estas línguas são faladas em Angola, nós fizemos um estudo que nos permite verificar aqui a análise preliminar dos povos de Angola. Assim, nós notamos que o quimbundo é falado em Luanda, Bengo, Kwanza Sul, Kwanza Norte, Malange, parte da província da Lunda Norte, parte da província da Lunda Sul e parte da província do Bié. Já o Kikongo é falado na província de Cabinda, Zaire, Uíge, parte da província de Luanda e parte da província de Malange e um pouquinho na província da Lunda Norte. Pensa. Tudo.
Dicionário de regionalismos angolanos. Então, nós podemos ver aqui as componentes da ficha lexicográfica, como temos, por exemplo, a entrada, que se refere à unidade lexical, a etimologia, o étimo, a unidade a unidade lexical na língua de origem, depois a categoria gramatical, a variante gráfica, a significação, fonte da significação, fraseologia, uma imagem para poder dar uma ideia geral daquilo que é o empréstimo e uma nota explicativa. Para a preparação do dicionário de regionalismos angolanos, nós podemos notar aqui uma ficha lexicográfica da unidade MACA. Podemos verificar que MACA provém do quimbundo, temos aqui o seu étimo e, pela sua significação, conseguimos verificar que se refere ao domínio da justiça e refere-se a um problema a ser resolvido no âmbito jurídico. Por esta razão, temos aqui esta imagem. Análise de estruturas passivas com técnicas de text mining e processamento de linguagem natural. O estudo comparativo de estruturas passivas foi feito com o uso do telejornal de Angola e telejornal de Portugal. Assim, nós notamos passivas eventivas, estativas e passivas resultativas. Então, as passivas são mais usadas no telejornal de português europeu ou telejornal de português de Angola. Como fizemos isto? Nós fizemos a identificação por categoria sintática. Assim, na coluna opos, nós verificamos a classe lexical e depois usamos um parâmetro que nos permite verificar o verbo auxiliar, e este verbo auxiliar passivo, e o verbo principal da frase. Para uma ideia geral, nós podemos verificar aqui uma estrutura de constituinte de uma passiva eventiva. Podemos notar aqui que o sistema reconheceu o verbo ser como auxiliar passivo. Depois, nós temos aqui o verbo principal na sua forma participial. E temos também o sujeito passivo, que é o pronome relativo que, cujo antecedente é um legado. Então, verificamos as proporções das passivas em telejornal de Angola e telejornal de Portugal. Notamos que a proporção é maior no telejornal de Angola. Então, será que esta proporção é significativa? Para isso, nós usamos o teste de proporções para verificarmos se essa diferença é realmente significativa. Então, fizemos o teste de proporções. Neste teste de proporções, nós podemos verificar que o p-value permite-nos afirmar que a diferença de proporção é significativa. Recursos linguísticos em estruturas passivas. Nós podemos notar a predominância de passivas eventivas curtas, conforme podemos notar nos exemplos 1 e 2. Notamos também a ocorrência de passivas pessoais e impessoais, tal como podemos verificar aqui nos exemplos 3 e 4. Considerações finais. No estudo do léxico, nós constituímos corpora de telejornais, obtivemos uma lista de empréstimos usando métodos computacionais, verificamos a etimologia, a significação, detectamos 1.784 empréstimos, dentre os quais 923 não estão dicionarizados, extraímos automaticamente os cotextos, explicitamos o processamento incremental de texto e verificamos também os processos de formação dos empréstimos e propomos um dicionário de regionalismos angolanos. No estudo de sintaxe, nós descrevemos os procedimentos computacionais, avaliamos o método computacional, verificamos as medidas de classificação, as frequências das passivas, neste caso verificamos também as proporções, aplicamos o teste de proporção, verificamos os recursos linguísticos usados nas passivas. Depois, notamos que o uso de estruturas passivas no telejornal de Angola é muito mais frequente do que no português, do que no telejornal de Portugal. Assim, nós temos algumas referências bibliográficas.
e queremos naturalmente agradecer pelo privilégio que nos deu e estamos ao vosso dispor para quaisquer perguntas ou considerações que acharem necessárias. Obrigado. Bem, muito obrigada e parabéns pela apresentação, professor, muito interessante, muito esclarecedor e deixa a gente que é pesquisador cheio de ideias e de vontade de fazer, né? Como se nós já não tivéssemos tantas coisas para fazer. Eu estava acompanhando aqui no chat, agora nós temos o momento para a discussão, e, pelo que eu percebi aqui, há algumas observações que foram e solicitações que eram para a professora Silvia, ela já interagiu aqui no próprio chat, então aí eu parei porque eu fiquei muito interessada, estava prestando atenção na apresentação e descuidei do chat. Mas aqui Professora Rosemary, tem uma pergunta da Débora Ferreira, se temos referências para brincadeiras online para a PLE, professora Silvia. Mas sim. Acho que essa ela já escreveu, né? Não, online não. Não, online não. Muito obrigada pela pergunta. Realmente, essas atividades que a gente fez, elas são todas para atividades presenciais e podem ser publicadas, inclusive eu tenho jogo de trilha e tal, mas eu já tenho orientandos que já estão passando para o digital, né? E também eu faço parte do grupo do Papo de Profs, e a gente tem uma série de brincadeiras, não sei se vocês conhecem, o Papo de Profs é uma iniciativa de uma empreendedora paulista chamada Daniele Peck, e a gente faz uma série de webinários e a gente tem desenvolvido aprendizagens em relação aos jogos online, né? Como é que a gente pode usar vários aplicativos, tá? Eu também tenho um outro projeto de pesquisa, né, com um bolsista também, que é o uso de apps, né, de apps, né, de aplicativos digitais para ensino de línguas, né? Isso. Então, a Gisele colocou aqui o nome dela. Então, a gente tem, vamos dizer assim, investido. Então, vamos ver se logo a gente tem alguma novidade por aí. Obrigada pela pergunta. Bom, e existem muitas manifestações, né, de parabéns para as duas apresentações, agora acabou de ter a da professora Micaela, e eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Timóteo, que é sobre, nesse trabalho, que é um trabalho assim, que exige, quando você apresenta, dá a impressão de que, como você mesmo disse, né, poupa-se muito esforço com esse tipo de recolha, com o uso da tecnologia para essa extração. Mas, mesmo assim, dá para ver que existe um material muito vasto para ser analisado. Eu gostaria de saber se vocês têm trabalhado, se no seu trabalho vocês têm dado atenção a diferenças entre as expressões. Por exemplo, você estava mostrando a maca, né? Que era, só um momento, me fugiu o começo, que era casa de problema. Você pode repetir como é a expressão para... Maca refere-se a um problema que tem de ser resolvido no âmbito jurídico. Isso. Então, existe, a partir daí, você já tem algum levantamento, algum trabalho que possa ser feito como um estudo contrastivo dessas expressões com outros espaços, tá? Ou outras variedades, ou com outros espaços da lusofonia, para além de Angola? De momento, o nosso estudo foi comparando a variedade de português de Angola com a variedade, naturalmente, do português europeu.
E podemos expandir para a variedade, por exemplo, do português do Brasil, português de Moçambique e outras variedades do português. Entretanto, estamos a preparar esta aplicação do dicionário de regionalismos angolanos. Sim, o Luiz até está colocando, né, que eles também usam como sinônimo de problema e tal. Então, eu anotei aqui o seu contato, né? Eu vou entrar em contato com você porque eu tenho bastante interesse em me aproximar dessas variedades, porque eu trabalho no Brasil e os principais contatos que eu tenho são com os espanhóis e com os portugueses. Então, eu gostaria muito de me aproximar desse mosaico que é o português de Angola, né? Muito bom, é muito bom conhecer e ver a variedade tão expressiva que vocês têm. A Ellen pergunta para a professora Silvia sobre alguma pesquisa em andamento sobre o uso de tecnologias para o ensino de línguas adicionais para estudantes com necessidades educativas especiais? Nossa, excelente pergunta. A UFSC é pioneira no curso de Libras, né? E a Roni é uma das grandes mentoras, né? Tem todo um trabalho para os surdos, né? Mas em relação à educação especial, eu sei que há aplicativos digitais, né? Mas não ainda vinculado ao ensino de línguas, pelo menos desconheço. Mas é vamos dizer assim, uma trilha a ser explorada, porque merece atenção, tá? Se você quiser juntar forças conosco, quem sabe, né? Tá bem? Aqui é assim, a pessoa pergunta sobre trabalho e já é convidada para trabalhar, né? O negócio é quase, a promoção é automática. A Ana Faria, ela pergunta sobre o uso para o professor Timóteo, o uso de empréstimos de Umbundo parece ser dominante, ou ele é proporcional aos falantes de Umbundo em Angola, se considerar as características populacionais do país? Bem, os dados revelam que a maioria dos empréstimos promanam do Kimbundo e não do Umbundo. E isto é provável que tenha a ver com o número de falantes e também pelo facto de o Kimbundo ser, segundo alguns linguistas bantus, alguns especialistas em linguística bantu, ser a primeira língua de Angola com uma grafia autorizada. Professor Timóteo, poderia explicar um pouco? Eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa ideia de grafia autorizada, mas o que acontece? não oficial. O que quer dizer eu posso isso? explicar. É assim, em Angola há o Instituto Nacional de Línguas. Este instituto estuda as línguas de Angola. E a primeira língua que notamos que tem, de facto, um alfabeto, textos e textos de referência com maior tradução foi o Kimbundo. E estamos a falar praticamente, e a língua que, segundo os entendidos, em linguística bantu, é a língua considerada a língua da elite, porque a maioria dos que estavam na elite política eram mais eram falantes do Kimbundo e não do Umbundo. Sim, obrigada. O Xinin Li, ele pergunta, diz primeiro parabéns pelos trabalhos, e a pergunta para o professor Timóteo é que, no nosso estudo de sintaxe, ao levantamento da ocorrência da voz passiva de se, ou seja, voz reflexiva,
por exemplo, essa palavra ouve-se muito. Penso que poderia ser interessante ver se há uma estratégia em alternativa à estrutura passiva, com verbo auxiliar, mais PP, tentando explicar o contraste entre o português de Angola e o português europeu. Desculpa, não entendi a pergunta. Poderia repetir? Eu pediria até que o Xini Li, se puder, pode explicitar melhor, porque eu li como estava no chat. Nós temos um tempinho, né? Então acho que esse momento é muito rico, e como a Silvia disse, nós estamos na família EMEP, né? Então, se você puder falar, vou desligar o microfone, o meu. Sim, muito obrigada. Parabéns a todos os trabalhos que tenham visto de agora hoje, e vindo de um background de sintaxe, eu gostava de saber a frequência de frases. Por exemplo, ouve-se muito aqui esta palavra, e este tipo da estrutura foi classificada como voz passiva também, mas também tem outros termos, por exemplo, voz reflexiva, expressando uma leitura passiva usando uma forma que parece ativa, ou reuniam-se 100 pessoas num dia na praça, por exemplo. E é muito interessante que há um grande contraste entre os dados de PA e PE. Mas eu gostava de saber, será que é porque não há tantas estas estruturas de voz reflexiva no PA, enquanto no PE há duas estratégias, em competição, em alternativa, fazendo com que há uma maior ocorrência de estrutura passiva, que é o verbo auxiliar, o verbo copulativo, mais o verbo em pretérito perfeito. É o que o professor Timóteo tem estudado. E queria saber se é por isso. E seria muito interessante. Não só construirmos um corpus, mas também ver porquê. E isso também dá uma perspectiva de tentar explicar de um ponto de vista linguística e histórica ou dialetrologia. Obrigada. Muito obrigado. Posso? Muito obrigado pelo reparo. Há, por aquilo que nós podemos ver, 4 tipos de passivas em português. Temos a passiva inventiva, cujo verbo auxiliar é o verbo ser, que é mais fácil de se notar. Depois, há a passiva estativa, cujo verbo auxiliar é o verbo estar, e a passiva resultativa, cujo verbo auxiliar é o verbo ficar, e temos a que acabou de referir, que é a passiva de si. Este é um outro tipo de passiva. O que acontece? Nós tentamos trabalhar também com a passiva de si, mas há um pormenor. Quando se fala de passiva de si, nós estamos a falar de estruturas impessoais. E o que é que acontece? O sistema, na classificação da passiva de si, ele confundia o si nominativo com si passivo, porque os dois são sob o ponto de vista computacional, estão apenas numa classe, que é de estruturas impessoais. Então, o que é que nós fizemos depois? Para podermos não incorrer em erro, nós tivemos o cuidado de fazer um estudo só de passiva de si,
em português de Angola e português europeu, mas sem o uso de métodos computacionais, porque nós usamos na altura a linguagem R e tentamos na linguagem R e na linguagem Python, o sistema é o mesmo. O si nominativo e o si passivo, o sistema entende como um só. Então, o estudo das passivas, da passiva de si, tem que ser feito depois de se criar, por exemplo, um algoritmo que seja possível, de facto, caracterizar a passiva de si para poder distinguir do si nominativo. Não sei se me faço perceber. Por isso, aqui nós apresentamos apenas o estudo feito computacionalmente de passivas inventivas, estativas e resultativas, nestas duas variedades. E a de si, que tem a ver com estruturas impessoais, fizemos sem auxílio de métodos computacionais para não incorrermos em erro, porque o algoritmo nos dava-nos alguns erros. E é importante acautelar algumas situações para que haja uma fiabilidade dos resultados. Muito obrigada pela resposta. Muito obrigado. A Ana Faria, ela agradece, ela diz obrigada pela correção e a constatação, a correção em relação à proporcionalidade, né? Então, a constatação de empréstimos é proporcional à população linguística. A incorporação de expressões da língua nativa ou uso de mais expressões autóctones nos meios jornalísticos angolanos pode corresponder a uma intenção de aproximação da comunidade ou do público-alvo? Passo a reformular. Na sua opinião, pode ter um objetivo de aproximação ao público-alvo, considerando que os meios de comunicação de suporte escrito, normalmente para o público mais preparado academicamente, enquanto que a televisão serve um público mais genérico? E na fala do professor Timóteo, nós vamos encerrar as participações e alguém também estão pedindo contato, pediram ao professor Timóteo que escrevesse depois no chat seu contato para nós continuarmos em outras esferas. Posso? Bem, os dados revelam que o uso de empréstimos é mais por uma questão de afirmação cultural. É muito numa perspectiva de procurar uma unidade lexical que mostre aquilo que é a realidade do país. Por quê? Às vezes há quem ouça os noticiários e depois tende a não perceber muito bem aquilo que se está a falar. Então, para evitar isto, o que é que muitas vezes os jornalistas fazem? Incorporam unidades lexicais por uma forma de afirmação cultural, por uma questão de manter esse choque cultural e uma forma também de valorizar as línguas de Angola e mostrar principalmente à camada juvenil que falar uma língua de Angola não é um indício de que a pessoa seja de uma camada social mais baixa, mas ainda que a pessoa esteja na elite, pode usar unidades lexicais de línguas de Angola como uma questão de afirmação cultural. Muito obrigado. Bem, eu fiquei tão empolgada com as apresentações que eu me preocupei mais em prestar atenção nos palestrantes do que nas perguntas, mas pelo que eu vi, não há mais, apenas
congratulações, né? Então, muito obrigada, a sua explicação, professor Timóteo, obrigado por compartilhar sua pesquisa conosco, muito interessante. Então, agora nós vamos fazer um intervalo, e o intervalo, voltamos a 1h30, horário de Nova York, aí cada um calcula o seu. No programa, nós temos, né, foi feito com tanto carinho, com tanta atenção, que nós temos o fuso horário, né, de Brasília, né, de Nova York e Portugal. Eu estou 1 hora a mais de Portugal, então é muito bom, tá certo? Então, nós vamos encerrando. Meus parabéns aos nossos palestrantes, a mesa foi muito interessante, nós aprendemos muito, e vamos continuar nesse encontro, esperando que no próximo a gente possa partir para um coquetel, não é? E nos abraçarmos. Então, peço a vocês que saiam dessa sala para, depois do intervalo, recomeçarem. Isso, vamos uma pizza e depois voltamos. Tá Tudo bem, certo. muito obrigado. Muito, muito obrigado. Obrigado a todos os colegas. Um grande abraço. Um grande prazer. Conte sempre comigo.